Descrito em vários livros históricos como uma das maiores tragédias do Brasil, o massacre do Caldeirão é cercado de mistérios que o poder público parece não se esforçar para resolvê-los, o que vem alimentando, ano após ano, um sentimento de revolta nos familiares dos desaparecidos no referido ataque. Um dos pontos mais sinistros não resolvidos até os dias atuais é o fato de não ter sido encontrada a cova onde os cerca de 1.000 mortos foram sepultados. Para entendermos melhor os fatos por trás do massacre do Caldeirão, é preciso conhecer um personagem que aparece como protagonista dessa trágica história. Trata-se de José Lourenço Gomes da Silva, que nasceu no município de Pilões de Dentro, no estado da Paraíba, em 22 de janeiro de 1872. José Lourenço era filho dos escravos alforriados Lourenço e Teresa. Ainda criança, começou a trabalhar na agricultura. Aos 20 anos de idade, migrou para a cidade de Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. Muito religioso, o jovem buscou se envolver nos trabalhos voluntários da Igreja Católica, onde conquistou a confiança do vigário local, que lhe indicou para liderar uma missão de acolhimento aos flagelados da região. Com o auxílio da paróquia de Juazeiro do Norte, José Lourenço arrendou um sítio na localidade de Baixa Dantas, no município vizinho, Crato, para onde o ilustre padre Cícero Romão Batista enviaria aqueles que se apresentassem em estado de vulnerabilidade social. Eram retirantes da seca, ladrões, assassinos e outras pessoas que buscavam trabalho e saciar sua fome. José Lourenço acolheria esses flagelados, lhes proporcionando farta alimentação, alojamento e aconselhamento espiritual. Em troca, os beneficiados atuavam nos afazeres do sítio, seja na agricultura ou na pecuária, a fim de garantir o autossustento do referido projeto social. Os aconselhamentos religiosos que José Lourenço fazia junto aos flagelados fizeram com que aquela comunidade lhe atribuísse a alcunha de beato. Com o envolvimento dos beneficiados e sob a liderança do beato José Lourenço, a comunidade do sítio desenvolveu-se rapidamente, atrapalhando os negócios dos fazendeiros da região. Em 1921, o grande empresário Delmiro Gouveia presenteou o padre Cícero com um boi que se chamava Mansinho. O padre enviou um animal para a comunidade do beato José Lourenço. Os fazendeiros, irritados com o trabalho próspero daquela comunidade, se aproveitaram da situação, espalhando boatos de que os seguidores de José Lourenço estariam adorando o boi como se fosse um deus. O problema foi levado aos ouvidos do deputado Floro Bartolomeu, que, a fim de contornar a situação, ordenou que matassem o boi e prendessem o beato José Lourenço. Assim foi feito. Porém, alguns dias depois, por influência do padre Cícero, José Lourenço foi solto e voltou ao sítio para dar continuidade ao trabalho daquela comunidade. Percebendo que seu plano havia falhado, os fazendeiros decidiram agir de outra maneira, comprando as terras e expulsando os flagelados dali. Em 1926, uma proposta irrecusável foi feita ao proprietário das terras arrendadas, que, mesmo recebendo mensalmente o valor do arrendamento por parte de José Lourenço, não hesitou em fechar negócio. O sítio foi então vendido ao novo proprietário, que exigiu a saída do grupo. Sem ter onde abrigar toda aquela população, que só aumentava a cada dia, o beato José Lourenço, mais uma vez, buscou a ajuda do padre Cícero, que prontamente lhe estendeu a mão, cedendo uma fazenda localizada também no município do Crato, Ceará, denominada Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, ou Caldeirão dos Jesuítas. Ali o trabalho comunitário foi recomeçado, criando uma sociedade igualitária que tinha como base a religião católica. Toda a produção do caldeirão era dividida igualitariamente entre os integrantes. O que restava era investido em remédios e querosene. Ali, cada família tinha sua própria casa e os órfãos eram adotados como afilhados do beato José Lourenço em sua casa.
O local contava também com uma igreja e um cemitério. Com o decorrer do tempo e com o avanço da seca, principalmente em 1932, a comunidade foi se expandindo cada vez mais. Estima-se que chegou a ter cerca de 2.000 habitantes. Lá não faltava nada para ninguém, graças a Deus. Era tudo de barriga cheia, todo dia matava boi, comprava boi. Com a morte do padre Cícero em 1934, muitos nordestinos passaram a considerar o beato José Lourenço como seu sucessor. Nessa época, grandes grupos de pessoas, movidos pelos boatos da tal sociedade igualitária do beato José Lourenço, largavam seus trabalhos árduos e mal remunerados nas fazendas para se juntar ao grupo do Caldeirão. Com isso, mais uma vez a comunidade do beato José Lourenço passou a ser má vista pelos poderosos da região, que decidiram agir para destruir aquela que era considerada uma péssima influência. Os grandes latifundiários e outros aristocratas da época se uniram e enviaram cartas para o então presidente Getúlio Vargas, afirmando, dentre outros boatos, que a comunidade do Caldeirão e seu líder, o beato José Lourenço, eram adeptos do comunismo. Getúlio Vargas decidiu agir enviando tropas para acabar com aquela comunidade. No ano de 1936, a fazenda foi então invadida, saqueada e destruída pelas tropas federais e estaduais. Avisado previamente sobre a operação, o beato José Lourenço fugiu, refugiando-se na Chapada do Araripe. Os moradores, sem possuir armas para defender-se, apenas olhavam, aterrorizados, aquela ação desastrosa. Após a destruição e antes de partir, os policiais ameaçaram de morte os seguidores do beato e exigiram que todos fossem embora dali. Imediatamente todos partiram, porém sem ter para onde ir, se reorganizaram na mata próxima e algum tempo depois da saída dos policiais, retornaram ao Caldeirão a fim de restaurar a comunidade destruída. Após a fuga, o beato José Lourenço começa a organizar uma nova comunidade num sítio conhecido como Mata dos Cavalos. Apenas alguns homens acompanhavam o beato naquele refúgio. Descoberto em seu novo esconderijo, em abril de 1937, o capitão José Bezerra e alguns de seus homens seguiram para o local na tentativa de encontrar José Lourenço. A essas alturas, mesmo contra a vontade de José Lourenço, mas temendo novas investidas contra o grupo, parte dos seguidores do beato haviam se armado e nutriam o desejo de vingança pela destruição da comunidade do Caldeirão. Ao saberem da vinda da comitiva do capitão José Bezerra, os seguidores do beato armaram uma emboscada contra os militares. Estes, por sua vez, ao se aproximarem do acampamento, foram surpreendidos pelo grupo armado, ocorrendo ali intenso combate que resultou em muitas mortes em ambos os lados, inclusive do capitão José Bezerra. Aquele combate, que resultou na morte do capitão, repercutiu bastante em todo o país. Porém, apenas a versão dos militares era mostrada pela mídia, o que fez com que a opinião pública se voltasse contra o beato José Lourenço e seus seguidores, e clamasse pela extinção da comunidade do Caldeirão, que a essas alturas já havia sido restabelecida e repovoada pelos seus quase 2.000 habitantes. Os apelos e denúncias contra a comunidade do Caldeirão chegaram novamente a Getúlio Vargas e de forma ampliada, exigindo inclusive sua extinção. Getúlio, na ânsia de ver aquele problema resolvido de uma vez por todas, ordenou a realização de uma ação militar rápida e eficaz contra o grupo de nordestinos. No dia 11 de maio de 1937, um ataque digno das grandes guerras foi executado no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. A comunidade foi cercada por tropas terrestres e bombardeada por 3 aviões militares que soltavam rajadas de metralhadoras e, segundo alguns autores, bombas que destruíram a vila, matando boa parte de seus habitantes. Os sobreviventes dos ataques aéreos corriam para tentar salvar-se e eram surpreendidos pelos militares em terra. Era o fim da comunidade igualitária do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto.
Estima-se um total aproximado de 1.000 mortos vítimas daqueles ataques, que possivelmente foram enterrados em uma grande vala comum. Os sobreviventes, porém, até hoje desconhecem o lugar onde foram sepultados seus familiares mortos ali. Os sobreviventes foram transportados em um trem de carga e distribuídos entre os campos de concentração que haviam em Fortaleza e arredores. Como dissemos anteriormente, o beato José Lourenço, então com 65 anos, conseguiu escapar com vida daqueles ataques brutais. Em 1938, ele e alguns seguidores retornaram ao Caldeirão e tentaram reerguer a comunidade. Porém, 2 anos depois, são expulsos novamente por policiais através de um mandato judicial. José Lourenço então adquire um pequeno terreno em Exu, no estado de Pernambuco, onde viveu ali com poucos seguidores, evitando ser notado a fim de manter-se livre de novas operações policiais. Permaneceu ali até seu falecimento, ocorrido aos 74 anos, acometido de peste bubônica. Ao saberem de sua morte, um grupo de seguidores se encarregou de transportar o corpo do beato José Lourenço para Juazeiro do Norte. Ali chegando, uma multidão o aguardava para se despedir do líder religioso que foi sepultado no cemitério do Socorro naquela cidade. Tal cortejo só perdia em quantidade de pessoas para o do ilustre Padre Cícero. Seu túmulo é visitado por inúmeros fiéis que ainda nos dias atuais veem na figura do beato José Lourenço uma espécie de santo popular. Acionados pelos familiares dos mortos que desejam saber onde estão sepultados seus entes queridos, bem como exigir uma reparação do Estado pelos danos e mortes causados, a ONG SOS Direitos Humanos entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal do Ceará, requerendo que o Exército Brasileiro informasse o local onde foram sepultadas as vítimas do massacre do Caldeirão e que o governo brasileiro indenizasse com o valor de R$500 mil todos os familiares das vítimas e os remanescentes. A ação foi extinta sem julgamento do mérito. A ONG recorreu, porém até os dias atuais nenhuma resposta satisfatória foi obtida. Por esse motivo, no ano de 2009, a referida ONG denunciou o Estado brasileiro à Organização dos Estados Americanos por crime de desaparecimento forçado de pessoas. Também não obtiveram sucesso na empreitada. Apesar disso, a entidade continua a pedir auxílio de entidades internacionais para que, pelo menos, a grande vala comum seja encontrada, para que os familiares possam, enfim, fazer uma despedida decente de seus familiares mortos naquele genocídio. Recentemente, o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto foi revitalizado pela Prefeitura do Crato e é considerado um dos pontos turísticos da cidade. Apesar de todos os ataques, a Igreja do Caldeirão permanece intacta, testemunha daquela que é considerada uma das maiores tragédias da história brasileira, o massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto.